A vida que você está vivendo agora é essencialmente o resultado de seus hábitos. Se você está insatisfeito com sua situação atual, a única maneira de criar uma mudança real é alterando seus hábitos diários. Essa ideia pode parecer simples, talvez até exagerada menos, mas continua sendo uma verdade fundamental. Cada aspecto de quem você é hoje e cada resultado que você experimenta, seja positivo ou negativo, foi moldado ao longo do tempo pelas ações que você escolhe realizar de forma consistente. Considere o seguinte: sua vida é construída a partir das pequenas disciplinas que você adota ou ignora. Reflita por um momento. Sua saúde física é um reflexo direto de seus hábitos alimentares, de exercícios e de sono. Sua situação financeira é simplesmente um espelho de seus hábitos de gastar e economizar. Até mesmo a qualidade de seus relacionamentos é determinada pelos hábitos que você desenvolveu para ouvir, comunicar-se e estar presente para os outros. Se você quiser prever onde estará daqui a 5 anos, não precisa consultar uma cartomante, basta examinar seus hábitos atuais, porque essas são as sementes a partir das quais seu futuro crescerá. Muitas pessoas desejam mudanças, mas não conseguem mudar suas rotinas diárias. Desejam riqueza, mas continuam com os hábitos que as mantêm na pobreza. Anseiam por saúde, mas persistem em hábitos que prejudicam seu bem-estar. Esperam ter influência, mas mantêm hábitos de negligência. A verdade é que você não pode simplesmente desejar uma vida melhor. Desejar é fácil e não custa nada. Criar hábitos melhores, por outro lado, exige disciplina, foco e persistência. Mas as recompensas são sucesso, liberdade e realização. Eu queria que as coisas melhorassem, mas estava preso nas mesmas rotinas, dando as mesmas desculpas e desperdiçando horas preciosas. Então meu mentor, Earl Schoff, olhou nos meus olhos e disse: Jim, se você quer que as coisas mudem, você tem que mudar. No início, resisti a essa mensagem. Era mais fácil culpar as circunstâncias ou a má sorte. Mas, ao refletir, percebi que ele tinha toda a razão. Minha vida não era determinada pelo que me acontecia, mas pelos hábitos que eu permitia enraizar. Então, deixe-me perguntar: que hábitos estão moldando sua vida neste momento? Cada cigarro fumado, cada dólar gasto de forma descuidada, cada hora perdida com distrações, cada livro não lido. Essas pequenas decisões se acumulam e, com o tanto, definem quem você se tornará. Mas aqui está a notícia animadora: se seus hábitos atuais criaram a vida que você tem agora, então novos hábitos podem criar a vida que você deseja. Você pode decidir hoje que os hábitos que o trouxeram até aqui não precisam ser os que moldarão seu futuro. Essa decisão, essa consciência recém-descoberta, pode ser o ponto de partida de um capítulo completamente novo em sua vida. A reconstrução de si mesmo não começa com suas circunstâncias, não depende de onde você nasceu, de quem são seus pais ou do emprego que você tem atualmente. Elas esperam pela oportunidade perfeita, pela economia certa ou pelo momento ideal. Mas a vida não funciona dessa forma. Se você continuar esperando, estará sempre esperando. A verdadeira mudança começa no momento em que você assume a responsabilidade por suas próprias ações. As circunstâncias estão frequentemente fora de seu controle. Você não pode controlar o clima, o governo, ou o que os outros dizem ou fazem. É aí que começa a verdadeira reconstrução. Não no mundo externo, mas dentro de você mesmo. Imagine como um construtor que quer construir uma nova casa. Ele não pode controlar o sol ou a chuva, mas pode controlar as plantas que desenha, os materiais que seleciona e o esforço que coloca no projeto. Sua vida funciona da mesma forma. Você é tanto o arquiteto quanto o construtor, e suas escolhas e disciplinas diárias são suas ferramentas essenciais. Uma das lições mais importantes que aprendi desde cedo é que nada muda até que você mude. Eu costumava acreditar que, se meu emprego melhorasse, eu melhoraria. Se ganhasse mais, eu me tornaria mais disciplinado. Se a economia melhorasse, eu finalmente teria sucesso. Mas esse é um pensamento retrógrado. O sucesso não é algo pelo qual você espera. É algo que você atrai ao se tornar uma versão melhor de si mesmo. Esse é o verdadeiro poder da disciplina.
É o alicerce de toda conquista significativa. É a linha divisória entre aqueles que reconstroem suas vidas e aqueles que revivem o mesmo ano repetidamente. Pergunte a si mesmo: se você continuar a fazer as mesmas escolhas que está fazendo agora, aonde essas escolhas o levarão daqui a 5 anos? Você será mais forte ou mais fraco, mais rico ou mais pobre, mais feliz ou mais frustrado? A realidade é que você pode prever seu futuro examinando seus hábitos e disciplinas diários. Essas são as sementes que você planta, e a colheita é inevitável. Mais. Aqui está a parte bonita: você pode recomeçar a qualquer momento. Você pode escolher hoje plantar novas sementes. Você pode decidir acordar mais cedo, ler em vez de assistir à televisão, economizar em vez de gastar, movimentar seu corpo em Muay Thai, vez de permanecer inativo. É assim que ocorre a verdadeira transformação. Não por meio de um evento dramático, mas por meio de milhares de pequenos e consistentes atos de disciplina. Quando você entende essa verdade, quando percebe que reconstruir a si mesmo é melhorar a si mesmo diariamente, em vez de esperar que as circunstâncias mudem menos, você começa a recuperar seu poder. Quando terminarmos esta conversa, você saberá como identificar os hábitos que o estão impedindo de avançar, e como substituí-los por hábitos que o impulsionarão para frente. Essa é uma promessa poderosa, pois, uma vez que você compreenda isso, terá as chaves para transformar sua vida. A maioria das pessoas passa pela vida sem se dar conta das pequenas rotinas que estão moldando silenciosamente seu destino. Se você aprender a reconhecer hábitos destrutivos, poderá parar de deixá-los drenar seu potencial e, se aprender a cultivar hábitos novos e fortalecedores, poderá criar um futuro que não se pareça em nada com seu passado. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que suas ações o estão aproximando de seus objetivos. Imagine olhar para trás daqui a 1 ano e ver um progresso real em sua saúde, finanças e relacionamentos. Tudo porque você optou por substituir padrões antigos por novos e positivos. Muitas pessoas acreditam que suas dificuldades são causadas por forças externas, acham que estão presas por causa do chefe, da economia ou da falta de oportunidades. Embora esses fatores possam representar desafios, eles não são o verdadeiro inimigo. O verdadeiro obstáculo muitas vezes está oculto nos hábitos que repetimos inconscientemente. Ficar acordado até tarde, gastar sem controle, comer sem disciplina, negligenciar a leitura ou o aprendizado. Esses padrões podem parecer insignificantes no momento, mas com o passar do tempo, eles constroem uma vida que parece limitada e insatisfatória. Mas aqui está a boa notícia: assim como os hábitos negativos se acumulam para criar o fracasso, os hábitos positivos se acumulam para criar o sucesso. E o sucesso, assim como o fracasso, é previsível. Economize um pouco de forma consistente, e você acumulará riqueza. Faça exercícios regularmente e você ganhará força. Leia e estude com frequência e você ganhará sabedoria. Ao final desta lição, quero que você se sinta fortalecido, sabendo que não está preso às suas escolhas do passado. Você pode reconstruir, pode mudar e pode fazer isso concentrando-se em um hábito de cada vez e remodelando-o. O que estou compartilhando com você não é apenas teoria, é algo que experimentei pessoalmente. Você não só aprenderá a distinguir entre hábitos destrutivos e fortalecedores, mas também descobrirá exatamente como começar a substituir um pelo outro. E isso, meu amigo, é o início da verdadeira liberdade. Deixe-me perguntar algo importante agora mesmo. Qual é o hábito que você sabe que precisa mudar hoje? Não amanhã, nem um dia quando parecer mais fácil, mas hoje. Reserve um momento para refletir. Porque o Moboli fundo. A maioria de nós já sabe a resposta. Você não precisa que eu lhe diga. Você pode senti-la. Talvez seja a maneira como você gasta dinheiro impulsivamente. Talvez seja a busca por comida quando está estressado. Talvez seja perder horas navegando em seu telefone em vez de ser produtivo, ou talvez seja procrastinar as coisas que mais importam. Seja o que for para você, eu o encorajo a identificá-lo. Anote-o e, se estiver disposto, compartilhe-o comigo nos comentários abaixo. Por que eu o incentivo a fazer isso? Porque o ato de escrever algo, de colocar suas intenções em
Palavras é o primeiro passo para transformar seus pensamentos em realidade. Quando você coloca suas ideias no faz comer, come mani finiar do et sentinas. Papel, elas deixam de ser noções vagas que vagueiam em sua mente e começam a se tornar metas tangíveis. Esse simples ato marca o início de um compromisso, mesmo que seja pequeno. Às vezes esse apoio extra é tudo o que é necessário para nos ajudar a dar o primeiro passo crucial em direção a uma mudança real. Entenda que reconstruir sua vida não é algo que acontece isoladamente. Embora o processo possa começar dentro de você, ele ganha impulso e força quando você declara suas intenções e pratica novos hábitos em uma comunidade. É por isso que peço que você use este momento não apenas para ouvir, mas como um chamado à ação. Ouvir por si só não é suficiente. Poderíamos passar horas discutindo os princípios do sucesso, mas, a menos que você haja e aplique o que aprendeu, nada em sua vida mudará de fato. E a ação começa com passos pequenos e gerenciáveis. Como identificar e nomear o hábito que você está pronto para abandonar. Se você achou essas lições úteis e se acredita que está pronto para começar a se reconstruir, não deixe de se inscrever neste canal. Todos os dias compartilhamos novos insights, lembretes e estratégias práticas para ajudá-lo a seguir em frente. Lembre-se de que o sucesso raramente é o resultado de um momento dramático de inspiração. É exatamente isso que nos esforçamos para oferecer aqui, e um fluxo constante de ideias e incentivo para ajudá-lo a formar novos hábitos e construir um futuro mais brilhante. Portanto, antes de continuar com a próxima parte desta lição, pare por um momento. Deixe um comentário abaixo e compartilhe o hábito que você sabe que precisa mudar hoje. Declare-o publicamente, escreva-o, e se ainda não o fez, inscreva-se e junte-se a nós nesta jornada. Fazer parte de uma comunidade que lhe dá apoio pode fazer uma diferença tremenda quando você quer mesmo fazer mudanças duradouras em sua vida. Deixe-me contar um pouco da minha própria história. Quando eu tinha 25 anos, estava falido, não apenas financeiramente, mas também em meus pensamentos, hábitos e filosofia de vida em geral. Eu trabalhava duro todos os 100 dias, mas não estava fazendo nenhum progresso real. Talvez você se identifique com isso. Você se dedica ao quaitetassodum e se eletromentos e comenha trabalho, mas no final da semana não sobra nada em sua conta bancária para mostrar. Essa era a minha realidade. Eu era ambicioso e queria melhorar minha situação, mas logo aprendi que querer algo e realmente fazer algo a respeito são duas coisas muito diferentes. Lembro-me de uma noite, sentado à mesa da cozinha, com as contas empilhadas, sentindo-me sobrecarregado e inseguro sobre como conseguiria progredir. A primeira vez que eu ouvi falar sobre riqueza e sucesso, não foi nada parecido com o que me ensinaram quando eu era criança. Eu sempre acreditei que o sucesso era uma questão de sorte, de estar no lugar certo na hora certa ou de ter nascido na família certa. Mas Earl ofereceu uma visão diferente. Ele disse que o sucesso é algo que você atrai ao se tornar uma versão melhor de si mesmo. Essa mensagem me tocou. Ele me disse: Jim, se você quer que as coisas mudem, você tem que mudar. Se você quer que as coisas melhorem, você tem que melhorar. No início, resisti a essa ideia. Era mais fácil colocar a culpa de minhas dificuldades em circunstâncias externas, em coisas que eu não podia controlar. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Minha vida até aquele momento era um reflexo direto de meus hábitos e de minha mentalidade. Se eu quisesse um resultado diferente, precisaria me tornar uma pessoa diferente. Então comecei com pequenas mudanças. Comecei a ler todos os Kasnessian dias, embora nunca tivesse sido um grande leitor antes. Comecei a manter um diário anotando minhas ideias e metas. Tornei-me mais disciplinado com minhas finanças, economizando um pouco de cada salário, por menor que fosse. Fiz questão de chegar cedo, ficar até tarde e sempre fazer mais do que o esperado de mim. E então algo extraordinário aconteceu. As oportunidades começaram a aparecer e as pessoas começaram a notar as mudanças em mim. Em apenas 6 anos, deixei de estar falido aos 25 anos para alcançar a independência financeira aos 31. Essa transformação não aconteceu porque a economia melhorou ou porque alguém me deu uma fortuna. Reconstruí minha vida com um hábito, uma
disciplina e uma decisão de cada vez, e quero que você entenda que pode fazer o mesmo. Suas circunstâncias atuais não ditam seu futuro, seus hábitos sim. No momento em que você decide mudar esses hábitos, começa a reescrever a história de sua vida. Elas esperam que um dia as coisas mudem, que a sorte as encontre, ou que algo inesperado mude sua situação. Mas, as pessoas que alcançam coisas extraordinárias não apenas desejam o sucesso, elas o planejam, preparam-se para ele e o criam por meio de seus hábitos diários. Essa é a verdadeira diferença. O pensamento comum diz: espero que dê certo. O pensamento extraordinário diz: vou me disciplinar até que dê certo. A diferença não está no quanto as pessoas desejam o sucesso. Todo mundo quer mais dinheiro, melhor saúde e relacionamentos mais fortes. A diferença está em ter um plano. As pessoas comuns deixam seus dias passarem, consumidas por distrações e rotinas. Elas se apegam ao que é confortável em vez do que é necessário e depois se perguntam por que nada muda ano após ano. As pessoas extraordinárias, por outro lado, projetam um plano para suas vidas. Elas entendem que o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você constrói, um hábito disciplinado de cada vez. Considere o exemplo de um fazendeiro. Um fazendeiro comum pode desejar uma boa colheita e falar sobre querer abundância, mas apenas desejar não fará as plantações crescerem. O fazendeiro extraordinário, entretanto, prepara o solo, planta sementes, rega a terra e espera pacientemente pela colheita. Ele não apenas espera pelo crescimento, mas segue um processo que o garante. E esse processo é baseado em hábitos. Quando eu era mais jovem, sentava com meus amigos e sonhava com carros melhores, casas maiores e mais liberdade. Mas nenhum de nós tinha um plano real ou qualquer disciplina significativa. Como resultado, nada mudava. Ano após ano permanecíamos presos no mesmo lugar, sonhando mas nunca agindo. Foi só quando conheci meu mentor que percebi o problema. Ele me disse: Jim, o sucesso é algo que você projeta. Não apenas o deseje e planeje-o. Esse conselho mudou completamente minha perspectiva. A verdade é que o pensamento comum procura atalhos e pergunta: qual é a maneira mais fácil? O pensamento extraordinário busca o caminho certo, mesmo que seja o mais desafiador. O pensamento comum diz: começarei amanhã. O pensamento extraordinário diz: vou começar agora. O pensamento comum é focado no relógio, enquanto o pensamento extraordinário é guiado pela bússola. Um é limitado pelo tempo, o outro pela direção. E aqui está a parte mais importante: você não precisa nascer extraordinário, não precisa de talentos especiais, nem de inteligência de gênio. Ser extraordinário significa simplesmente que você tomou a decisão de se elevar acima do comum, de parar de desejar e começar a planejar, de deixar de ser casual com seus hábitos e começar a ser intencional. Você está desejando passivamente que as coisas melhorem ou está construindo ativamente um plano por meio de seus hábitos diários? Se não estiver satisfeito com seus resultados, lembre-se de que não é o solo ou o clima, mas as sementes que você está plantando. O primeiro princípio para reconstruir a si mesmo é a conscientização. Você não pode mudar o que se recusa a reconhecer, e essa maioria vive no piloto automático, repetindo as mesmas ações dia após dia, sem nunca parar para perguntar: de onde vieram esses hábitos e para onde eles estão me levando? Os hábitos são sutis, não se anunciam, mas entram silenciosamente em sua vida, muitas vezes emprestados das pessoas ao seu redor ou formados por meio de pequenas e repetidas escolhas. Talvez você tenha aprendido a lidar com dinheiro com seus pais ou tenha começado a sair todos os fins de semana porque seus amigos o faziam. Com o passar do tempo, o que começou como uma escolha se torna uma rotina. E quando se torna uma rotina, pode comandar sua vida, muitas vezes sem que você perceba. É por isso que a conscientização é tão poderosa. É como acender as luzes de um quarto escuro. De repente você pode ver o que sempre esteve lá. Você percebe o tempo que passa navegando no celular, a frequência com que falta a academia ou a rapidez com puro que pega a carteira quando deveria estar economizando. Isso não significa julgar a si mesmo, mas ganhar clareza. Lembro-me
de quando analisei minha própria vida pela primeira vez. Percebi que meus dias eram repletos de hábitos que não contribuíam em nada para o meu futuro. Eu ficava acordado até tarde assistindo à televisão, gastava dinheiro com lead semeio durante não. Lead inclui trem com de semeio locação, ibunumae de gularo com tá em trem com de semeio zarumeserrino loca semeiro com de semeio, navrolas gularo com tá em se semeio, pe com tá em trem serrino locação, mai de semeio com de semeio, com de semeio com trem com, bucibais ex semeio lário com tinão. Coisas que não importavam e raramente lia, aprendia ou planejava. Quando finalmente fiz um balanço de minha rotina retagem diária, foi como segurar um espelho. Nem sempre gostei do que vi, mas era honesto. Desde o momento em que acorda até a hora de ir para a cama, preste atenção em suas ações. Como você começa suas manhãs? Como passa seus intervalos no trabalho? O que você come, o que lê ou assiste, quem você ouve. Anote tudo se necessário. Quando colocar sua rotina, fui com mês diária no papel, você começará a perceber padrões que de outra forma poderia ignorar. Esses padrões são seus hábitos, alguns úteis, outros não. Aqui está o mais importante: não se engane, não adoce sua situação, nem finja que as coisas são melhores do que são. Seja verdadeiro consigo mesmo, mesmo que essa honestidade seja dolorosa. A realidade é que você não pode consertar uma casa se não reconhecer onde existem rachaduras. Quando você tem uma compreensão meio durante a encelha clara de suas ações e das razões por trás delas, você finalmente adquire a capacidade de assumir o controle. Esse é o momento em que a transformação genuína pode começar. Tenha isso em mente. Você não precisa consertar tudo de uma vez. O primeiro passo é simplesmente tomar consciência, porque a consciência é o que abre a porta para a mudança. No instante em que aceitar essa verdade, você não estará mais preso às suas velhas rotinas. Em vez disso, você se tornará o projetista do seu próprio futuro. O segundo princípio é o seguinte: pequenas mudanças criam mudanças significativas. Muitas pessoas acreditam que a transformação deve ser dramática. Elas imaginam que devem largar o emprego da noite para o dia, mudar-se para uma nova cidade, ou lançar um negócio do nada. Os hábitos são como as sementes. Você não verá o crescimento no dia seguinte, mas se plantá-las de forma consistente, a colheita virá em sua própria estação. Considere o exemplo de um fazendeiro. Ele não espalha sementes no campo em uma tarde e espera um banquete na manhã seguinte. Ele entende que há um processo. Primeiro, ele prepara o solo, depois planta-a em mente, rega-a em mente, rega-a em mente, rega-a em mente, e a protege. Seus hábitos funcionam da mesma forma. Quando você faz uma pequena mudança, talvez não perceba resultados imediatos, mas algo está mudando por baixo. Com paciência você ficará surpreso com o que acabará surgindo. Deixe-me compartilhar um exemplo pessoal. Quando comecei a ler apenas 15 minutos por dia não parecia grande coisa. 15 minutos eram fáceis de descartar. No entanto, ao longo de um ano, esses 15 minutos diários somaram dezenas de livros. Esses livros me forneceram novas ideias, percepções e perspectivas que mudaram fundamentalmente a forma como eu pensava e agia. Esse hábito, aparentemente insignificante, levou a uma mudança profunda em minha mentalidade, o que acabou alterando a direção de toda a minha vida. Um pequeno investimento levou a um retorno monumental. Esse princípio também funciona ao contrário. A negligência também se acumula. Faltar à academia uma vez não fará diferença. Comer uma refeição não saudável aqui e ali não destruirá sua saúde. Mas se você repetir essas escolhas durante semanas e meses, a negligência se acumula até que de repente você se vê com um corpo infeliz, uma conta bancária vazia ou um futuro que parece incerto. Assim como a disciplina se acumula para criar o sucesso, a negligência se acumula para criar o fracasso. E ambos os processos são invisíveis no início. É por isso que é essencial confiar no processo de fazer pequenas mudanças. Comece com algo que você possa administrar, economizar $1 a cada 10, ler um capítulo por dia, fazer uma caminhada de 20 minutos todas as manhãs, ou telefonar para um
Ente querido, uma vez por semana. Mas na verdade tudo importa. Cada decisão, cada ação, cada hábito está plantando sementes para o futuro que você deseja, ou para o futuro que você teme. A parte mais bonita é que você tem o poder de escolher o que plantar. Então, aqui está a lição: nunca subestime o impacto de mudanças pequenas e consistentes. Não menospreze os começos humildes, porque o verdadeiro sucesso não chega em um salto gigantesco. Ele vem por meio de passos firmes e repetidos, dia após dia, até que um dia você olha ao redor e percebe que toda a sua vida se transformou. Terceiro princípio é o seguinte: você não pode simplesmente interromper um hábito ruim, deve substituí-lo por um melhor. Esse é um dos principais segredos para se reconstruir. A natureza abomina o vácuo. Se você remover algo de sua vida e não preencher esse espaço com algo positivo, o hábito antigo provavelmente voltará. Quando eu era mais jovem, tinha o hábito de perder horas assistindo a televisão. Noite após noite eu me sentava no sofá, exausto do de trabalho, convencendo a mim mesmo de que estava apenas relaxando. Mas na realidade, eu estava deixando escapar um tempo precioso. Um tempo que poderia ter sido usado para construir meu futuro. Tentei parar, mas sempre me via de volta em frente à TV. Então, meu mentor me deu um conselho que mudou minha vida. Jim, não pare apenas de assistir a televisão. Foi então que comecei a ler. Troquei horas intermináveis de TV por algumas páginas de um livro todas as noites. Essa única mudança me colocou no caminho da sabedoria, da oportunidade e, por fim, da riqueza. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Se você parar de gastar dinheiro de forma imprudente, mas não desenvolver o hábito de poupar, seu dinheiro desaparecerá novamente. Se você parar de comer junk food, mas não a substituir por refeições nutritivas, acabará voltando aos antigos desejos. Se você se distanciar de pessoas negativas, mas não buscar influências positivas, a solidão poderá levá-lo de volta aos velhos círculos. Pense da seguinte forma: todo mau hábito oferece algum tipo de recompensa, mesmo que, em última análise, seja prejudicial. Assistir a TV me dava conforto, gastar dinheiro me dava adrenalina, faltar à academia me dava uma desculpa. Mas se você substituir o conforto da televisão pela satisfação de aprender, ou a emoção de gastar pelo orgulho de economizar, ou a desculpa da negligência pela alegria do progresso, você estabelece uma nova recompensa e dá aos seus novos hábitos a chance de criar raízes. Portanto, aqui está o seu desafio: não se concentre apenas no que precisa ser eliminado de sua vida. Pergunte a si mesmo: que nova disciplina posso desenvolver para eliminar o hábito antigo? Que nova rotina posso estabelecer para tornar a antiga desnecessária? Porque a verdade é que o sucesso não é encontrado em espaços vazios. Menos é encontrado ao preencher sua vida com disciplinas que o elevam. Lembre-se de que não basta arrancar as ervas daninhas, é preciso plantar o jardim. Quando você faz isso, começa a substituir a frustração pelo progresso, o arrependimento pela satisfação e o fracasso pelo sucesso. O quarto princípio é que o ambiente em que você vive tem uma profunda influência sobre seus hábitos. As pessoas com quem você se relaciona e o ambiente em que vive moldam silenciosamente seus pensamentos, sentimentos e ações. Talvez você não perceba isso de imediato, mas, com o tempo, começa a refletir a companhia que tem e a atmosfera que o cerca. Se você passa as noites com pessoas sem ambição, sua própria ambição diminuirá gradualmente. Por outro lado, se você se cercar de pessoas disciplinadas e focadas que se esforçam por mais, será quase inevitável que você se eleve a um padrão mais alto. Os hábitos são contagiosos, eles se espalham como um vírus. Passe tempo suficiente com pessoas preguiçosas e as desculpas delas começarão a parecer razoáveis. Por outro lado, se você estiver perto de pessoas consistentes e orientadas para metas, obasa amazemada, martari de shulaf, tomeri passa amassa amada, mesutite meritrati shulavi. Zend, o osso bassa massa amada, martadi shulafto, martadi passequerro, suinosa. Modo de vida delas começará a influenciá-lo. Você absorverá a energia delas, adotará a linguagem delas e elevará seus padrões. Lembro-me de ter enfrentado dificuldades em meus 20 anos. A maioria dos meus amigos estava na mesma situação.
Todos nós trabalhávamos muito, mas tínhamos pouco para mostrar. Quando nos reuníamos, reforçávamos a mediocridade uns dos outros. Fazíamos piadas sobre estarmos sem dinheiro, justificávamos os maus hábitos de consumo e desculpávamos nossa falta de disciplina. Foi só quando encontrei um mentor e me juntei a um grupo de pessoas que pensavam de forma diferente que minha vida começou a mudar. Seus hábitos me desafiavam, suas conversas ampliavam o meu pensamento e suas realizações me inspiravam. Percebi que, para reconstruir minha vida, eu precisava reconstruir meu ambiente. Se sua casa for desorganizada, sua mente se sentirá desorganizada. Se seu espaço de trabalho for ambiente de trabalho risco, sua produtividade será prejudicada. Se sua geladeira estiver cheia de junk food, você se alimentará mal. Mas se você projetar seu ambiente para facilitar a disciplina, ela se tornará muito mais natural. Coloque seus tênis de corrida perto da porta e você terá mais chances de se exercitar. Abasteça sua cozinha com alimentos saudáveis e suas escolhas melhorarão. Seu ambiente está trabalhando a seu favor ou contra você. Portanto, pergunte a si mesmo: com quem você passa seu tempo e em que tipo de ambiente você vive? Seu ambiente está ajudando você a criar bons hábitos, ou puxando-o de volta para os antigos? Às vezes, o primeiro passo para mudar sua vida não é mais esforço, é criar um novo ambiente. Cerque-se de pessoas que o elevem e coloque-se em espaços que apoiem seus objetivos. O quinto princípio é priorizar a disciplina em vez da motivação. A motivação é maravilhosa, mas não é confiável. É aquela explosão inicial de entusiasmo que você sente ao começar algo novo, mas que desaparece rapidamente. Em um dia, você está energizado e pronto para enfrentar o mundo. No outro, mal consegue sair da cama. Se você depender apenas da motivação, seus hábitos não durarão. A disciplina é o que o mantém. Quando a motivação desaparece, é a ponte entre estabelecer metas e realmente alcançá-las. Pense nisso. Quantas vezes você estabeleceu uma meta quando se sentiu motivado? Talvez no ano novo, você disse a si mesmo que se exercitaria todos os dias, começaria a economizar dinheiro, ou, finalmente, pararia de fumar. No primeiro dia você se sentiu determinado e energizado. Talvez tenha mantido esse ímpeto no segundo dia, ainda se sentindo positivo. De repente, a tentação de gastar dinheiro superou sua intenção de economizar. Esse é o ponto em que a maioria das pessoas desiste. Não porque não queiram mudar, mas porque não têm disciplina. A verdade é que a motivação é o que faz você começar, mas a disciplina é o que o mantém em frente. Antes de prosseguir, comente uma frase que você quer transformar em parte da sua mentalidade. A disciplina é a voz que diz: vou fazer isso, independentemente de como me sinto. A disciplina o lembra. O compromisso que assumi comigo mesmo é mais importante do que meu humor atual. Essa mentalidade é transformadora, pois enquanto o humor vai e vem, a disciplina permanece firme. A consistência, nascida da disciplina, é o que molda os hábitos que duram o suficiente para gerar resultados reais. Quando estava trabalhando para reconstruir minha vida, enfrentei inúmeros dias em que não queria ler, escrever ou economizar dinheiro. Toda vez que eu me esforçava para ir até o fim, mesmo quando não queria, estava exercitando um músculo, o músculo da disciplina. Quanto mais eu o usava, mais forte ele se tornava e mais fácil era continuar avançando em direção às minhas metas. Pense na disciplina como uma companheira leal. Ela não o abandona quando as coisas ficam difíceis. A motivação pode desaparecer no meio da noite, mas a disciplina estará esperando por você pela manhã, pronta para orientar suas ações. Em vez disso, ela diz: foi com isso que você se comprometeu. Agora cumpra. Quando você começa a viver de acordo com esse princípio, algo notável acontece. Você começa a confiar em si mesmo. Você desenvolve autoconfiança sabendo que, independentemente do seu humor, pode confiar em sua própria consistência. Lembre-se de que a motivação é uma faísca maravilhosa, mas não é confiável o suficiente para liderar sua vida. Se você quer mesmo se reconstruir ou mudar seus hábitos para sempre, precisa depender
da disciplina. No final das contas, não é a explosão inicial de motivação que cria a vida que você deseja, é a Alania. Mão firme e inabalável da disciplina. Vamos pegar essas ideias e colocá-las em ação, pois, embora as ideias sejam poderosas, elas só fazem diferença quando você age de acordo com elas. Não tente mudar tudo de uma só vez. Concentre sua energia em um único padrão que o esteja atrapalhando e comprometa-se a substituí-lo por algo melhor. Comece escrevendo-o. Há algo quase mágico em colocar suas intenções no papel. Quando você escreve, sua meta se torna mais clara e tangível. Talvez seu hábito seja ficar acordado até tarde demais navegando pelo telefone. Talvez você compre café todos os dias quando poderia estar economizando esse dinheiro. Talvez você deixe de fazer exercícios ou, negligencie aquele livro que queria ler. Seja qual for o caso, escolha um hábito e anote-o. E em seguida, ao lado dele, anote o novo hábito que você usará para substituí-lo. Se quiser parar de perder tempo no telefone, substitua-o pela leitura. Se quiser parar de gastar dinheiro de forma descuidada, substitua-o por economizar uma pequena quantia todos os dias. Aqui está a parte crucial. Nos próximos 7 dias, tome uma pequena ação todos os dias para reforçar seu novo hábito. Não almeje algo enorme. Os pequenos passos são os que duram. Se sua meta for ler, leia apenas 10 minutos antes de dormir. Se sua meta for economizar, reserve alguns dólares todos os dias. Se sua meta for caminhar, calce os sapatos e faça uma pequena caminhada todas as noites. Ao final de 7 dias você começará a notar uma mudança. O objetivo desse desafio não é transformar completamente sua vida em uma semana. O objetivo é provar a si mesmo que você pode fazer uma mudança. Você pode assumir o controle de seus hábitos um passo de cada vez. Quando tiver sucesso com um hábito, você ganhará confiança para enfrentar outro, e depois outro. Esse desafio só funciona se você mantiver a promessa que fez a si mesmo. 7 dias não é muito tempo, mas é o suficiente para acender a faísca da disciplina. Quando você sentir essa faísca, vai querer mantê-la viva. Portanto, aqui está a sua tarefa: escolha um hábito, uma substituição, e comprometa-se com uma ação diária por 7 dias. Anote e comece hoje. Não espere pela segunda-feira ou pelo primeiro dia do mês. Comece agora mesmo. Daqui a 7 dias, você se agradecerá, pois perceberá que é capaz de mais do que pensava. Essa percepção é o início da transformação genuína. Agora, vamos abordar as dúvidas que isso pensarei inevitavelmente surgem quando você tenta mudar. Assim que você decide se reconstruir, aquela voz interior começa a sussurrar desculpas. É tarde demais para mim. A lista continua. Se você não tomar cuidado, essas desculpas podem soar tão convincentes que você desistirá antes mesmo de começar. Mas a realidade é esta: nunca é tarde demais. Nunca. Conheci pessoas com 60 e 70 anos que decidiram assumir o controle de sua saúde, finanças ou mentalidade. E, em poucos anos, suas vidas se transformaram completamente. Elas não ficaram mais jovens, mas ficaram melhores. Encontraram energia e alegria que pensavam ter perdido para sempre. Se elas conseguem fazer isso depois de décadas de hábitos arraigados, você também pode. O seu passado não o desqualifica. Ele o ensina. Mostra o que não funcionou, para que agora você possa se concentrar no que funciona. E quanto ao tempo, mas pense bem, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. A verdadeira questão não é se você tem tempo, mas como está usando o tempo que já tem. Você passa 30 minutos navegando no seu celular, você tem tempo. Se você fica horas assistindo a programas no fim de semana, você tem tempo. Se você fica sentado reclamando da sua situação, você tem tempo. A verdade é que você não precisa de mais horas. Você precisa de prioridades melhores. Comece aos poucos. Ninguém espera que você mude toda a sua vida da noite para o dia. Se não tiver uma hora para ler, leia por 10 minutos. Se não puder se exercitar por 30 minutos, caminhe por 5. Se não puder economizar $100, economize 1. O que importa não é o tamanho de sua
ação mais a consistência. Pequenas ações, feitas diariamente, levam a resultados significativos ao longo do tempo. A pessoa que diz, não tenho tempo, está realmente dizendo, ainda não decidi que isso é importante. Quando decidir que é importante, você encontrará tempo. Outra dúvida comum é, e se eu fracassar? Mas o fracasso faz parte da jornada. Ninguém acerta na primeira tentativa. O segredo não é a perfeição, é a persistência. Você pode tropeçar, mas não desista. Levante-se e continue em frente. Cada vez que fizer isso, você fortalecerá sua disciplina. Então, deixe-me lembrá-lo, nunca é tarde demais, você tem tempo e é capaz de começar pequeno. As dúvidas podem sussurrar, mas a disciplina responderá. Quando começar a agir apesar das desculpas, você descobrirá que o poder de mudar sempre esteve ao seu alcance. A verdadeira mudança que você precisa fazer está na sua mentalidade. Reconstruir-se não é uma transformação dramática da noite para o dia, não é acordar um dia e decidir que tudo será diferente a partir de agora. Esse tipo de pensamento é empolgante, mas não é sustentável. A verdadeira mudança não vem de um único surto de motivação ou de um gesto grandioso, mas de práticas diárias e constantes que gradualmente se somam à transformação ao longo do tempo. Elas tentam mudar tudo de uma vez, e quando os resultados não aparecem rapidamente, desistem. Mas não é assim que o crescimento funciona. O crescimento é lento, constante e muitas vezes invisível no início, até que um dia se torna inegável. Você pode olhar para o solo descoberto e se sentir desanimado, mas, abaixo da superfície as raízes estão se espalhando e a base está se formando. Atoção sidetaiko, atapiotsil, ninepomene olodion pequeno. Broto aparece. Pode não parecer muito, mas, com tempo e cuidado, ele cresce e se torna algo forte e inabalável. A principal mudança de mentalidade é a seguinte: pare de procurar soluções rápidas e comece a confiar no processo. Pare de exigir resultados instantâneos e comece a valorizar o esforço consistente. Quando você se concentra na disciplina diária em crescer. Vez de mudanças da noite para o dia, você cria impulso, e o impulso é poderoso. Quando reconstruí minha vida, não foi por causa de uma grande decisão, mas por meio de pequenas práticas diárias. Ler todos os dias, escrever no diário, economizar um pouco de dinheiro toda semana e ouvir pessoas mais sábias do que eu. Portanto, lembre-se, reconstruir-se não significa apertar um interruptor, mas sim girar um botão, fazendo pequenos ajustes dia após dia. À medida que você continuar girando esse botão, sua vida começará a mudar. A transformação pode não parecer dramática no início, mas se você se mantiver consistente, os resultados acabarão por surpreendê-lo. Essa é a atitude que distingue aqueles que apenas experimentam daqueles que realmente alcançam a transformação. Não fique sentado esperando por um ponto de virada milagroso. Não busque a reinvenção instantânea, mas molde seu futuro por meio de ações diárias e consistentes que gradualmente se acumulam em sucesso real. Quando adotar essa mentalidade, você entenderá que a transformação não está apenas ao seu alcance, ela está fadada a acontecer. Agora, chegamos ao ponto em que você tem a oportunidade de colocar essas ideias em prática. Você ouviu atentamente. Refletiu sobre suas próprias rotinas. Identificou áreas que precisam ser melhoradas. Mas simplesmente ouvir não é suficiente. Pensar em mudança não o levará a esse ponto. A verdadeira mudança só ocorre quando você toma uma atitude decisiva. Portanto, peço que faça o seguinte: escreva um único hábito que se comprometa a mudar esta semana. Compartilhe-o nos comentários abaixo. Torne-o público. Ao expressá-lo em voz alta, ao colocá-lo em Marase Manato palavras, você dá o primeiro passo crucial para transformá-lo em realidade. Lembre-se sempre de que o sucesso nada mais é do que um punhado de disciplinas simples praticadas consistentemente todos os dias. Trata-se de pequenas ações positivas repetidas até que se tornem uma segunda natureza. Seja lendo um pouco todos os dias, reservando algumas economias toda semana, exercitando-se regularmente, sendo pontual ou honrando seus compromissos. Esses não são gestos
dramáticos, mas, com o tempo, estabelecem a base para uma mudança duradoura. Por outro lado, o fracasso é simplesmente o resultado de algumas escolhas ruins feitas dia após dia. Deixar de ler, gastar demais, negligenciar os exercícios, chegar atrasado ou quebrar promessas. Esses pequenos erros não destroem seu progresso da noite para o dia, mas se acumulam gradualmente. Em última análise, a escolha é sua. Em que direção seus hábitos diários o levarão? Eles o farão avançar em direção à vida que você deseja ou o levarão para trás, para o arrependimento. A verdade fortalecedora é que você tem a capacidade de escolher, e pode fazer essa escolha hoje. Você tem o poder de escolher, de agir e de redirecionar seu caminho. Depois de decidir, você libera o potencial de criar um futuro completamente novo para si mesmo. Mas tudo começa com uma única decisão, um hábito e um pequeno passo diário. Tome uma atitude concreta. E escreva-o hábito que você vai mudar esta semana, compartilhe-o nos comentários, anuncie-o ao mundo e a si mesmo. É assim que você estabelece um limite claro entre o seu eu do passado e a pessoa que está se tornando. E se você achou esta mensagem útil hoje, não se esqueça de se inscrever para continuar a receber esses insights. Cerque-se de palavras positivas, ideias edificantes e pessoas que lhe dão apoio, e você descobrirá que o sucesso começa a parecer uma parte natural de quem você é. Então, vamos começar. Escolha seu hábito, escreva-o, compartilhe-o com outras pessoas e dê o primeiro passo hoje. O futuro que você espera está esperando por você e é construído com uma decisão intencional. De cada vez, forneça o texto que você gostaria que eu reescrevesse.